E hoje a gente traz mais uma história super bonita que fala sobre superação, sobre vitória, em alusão ao Outubro Rosa. A Câmara traz histórias que falam sobre superações também, e hoje quem explica isso pra gente é a Vanilda. Tudo bem, Vanilda? Tudo bom, Léo? Vanilda, primeiramente eu queria desejar boas-vindas, agradecer você por estar com a gente aqui. E quem é a Vanilda como pessoa, como ser humano? Primeiramente quero agradecer você pela oportunidade, né, de estar aqui. E eu não posso deixar de mencionar, né, Jesus na minha vida, porque eu poderia contar a minha história, mas se eu não falasse, né, sobre ele, se eu não mencionasse, a minha história não teria sentido. Sim. Porque ele é a razão da minha vida. Então, como uma pessoa, sou uma serva de Jesus Cristo e que procuro fazer a diferença onde eu estou. Bacana. Quem é a Vanilda como mãe? Como mãe? Como mãe, como mulher. Assim, eu sou uma pessoa super protetora, né? Sempre fui uma mãezona, assim, que eu me importo muito, né? Desde que meus filhos nasceram, com tudo que eles estão fazendo, de estar quer saber do lado ali, no meio, sabe? De saber o que está acontecendo. Só fui tentando não colocar assim, um bloqueio, né, neles. Deixar eles cada um procurar aquilo que gosta, fazer, mas diante da orientação, né? Porque eu acho que isso é importante. Bacana. Vanilda, a gente vai falar sobre o Outubro Rosa, né? Essa campanha, essa mobilização, essa ação tão importante, tão conscienciosa. E a Câmara, né, através da nossa atual legislatura, a gente tem essa responsabilidade de mostrar pessoas que viveram, que passaram pelo câncer, seja do colo do útero, seja do câncer de mama. E você é um exemplo de luta, de superação. Eu queria te perguntar, nesse primeiro momento, como é que foi a sua história com câncer? A minha história, você quer saber desde que como eu descobri? Sim. Porque, foi assim, descoberta. Eu preciso falar, só mencionar para você lá no passado, que assim, tem um histórico na família. Uma irmã do meu pai, né, teve câncer muitos anos atrás, e a minha mãe também teve câncer, né, de mama. Então, por exemplo, a minha tia, ela teve bem antes, e ela fez a cirurgia, tirou tudo e tal. Eu era bem pequenininha ainda, então ela sobreviveu a isso, e a gente não tinha muito contato. Trabalhava em São Paulo, tinha contato, mas sobre isso não, né, sobre essa história. Então, quando aconteceu de aparecer na minha mãe, a gente achou também que seria, né, 1983, mais ou menos, que seria a mesma coisa da minha tia, né? Nossa, né, uma coisa que não tem, né, vai ter um final bom e tal, né, um desfecho bom. Só que da minha mãe já estava avançado, você entendeu? Então ela teve, assim, o tratamento necessário na época né, que foi conseguido, mas já estava bem avançado, então ela acabou, depois de 1 ano e meio, ela acabou falecendo. Teve todo aquele processo. Desde então, a família, a gente sempre estava... Se alertou. Sim. E a gente sempre, assim, né, dentro dos nossos recursos, a gente morava numa cidade, morava em Tamanducaia, né, na época. Uma cidade pequena. A gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje, né? Então, assim, a gente não sabia muito como agir. Mas depois a gente foi tendo informações, tudo e tal. Então, acho que o princípio de tudo, para você passar para as pessoas faça o autoexame. Para você conhecer o seu corpo, para você saber, né, direitinho, né, as glândulas e tal. A gente não precisa ser, sabe, nós especialistas nisso. Eu até pensava, quando eu fazia o autoexame, será que essa não é, né, as glândulas ali de mês a mês, será que se aparecer algum dia eu vou saber? Eu sempre tinha essa dúvida, né? Mas você acredite, quando eu detectei, foi um negócio assim, tipo, toquei, vi que era diferente. Acendeu um alerta. Acendeu um alerta. E daí o que você fez? Procurou um especialista? Procurei. Aí eu fiquei 15 dias meio assim relutante, porque foi em outubro também, tá? Era nessa época que todo mundo falava. Aí eu pensava assim, mas será que é porque a gente está em outubro, eu estou com isso na cabeça? E aí o assunto toda hora vinha, né? Aí eu pensava, será que isso é um toque para mim? Sim. Ou é realmente Deus mostrando, né? E eu estou ignorando isso, né? Procurei. E a gente fez a mamografia, ela deu inconclusiva até, por conta do que eu relatei, a moça não quis dizer nada sobre isso, já partiu para fazer ultrassom. E no ultrassom já foi pedida a biópsia porque ele deu BIRAD 5 já. Já um pouco mais avançado. Um pouco mais avançado, que já estava... Tá, descoberto um nódulo, né?
Como é que foi daí? Como é que foi a sua preparação? Você chegou a fazer quimioterapia? Como é que foi essa história? Então, eu fiz. O que acontece? Primeiro, a princípio, né, quando o doutor fez a biópsia, já a aparência, o médico sempre já sabe um pouquinho, né? Eu também, pela cara dele, já desconfiou. Mas assim, o processo foi muito rápido, sabe? Aí já foi com a equipe médica lá de Pouso Alegre, o doutor Ivanildo, muito boa, sabe, excelente. Sou muito grata a eles. E aí já foi assim, às vezes para as pessoas pode parecer que demorasse, sabe, estivesse demorando um pouquinho. Mas a gente tem que ter tranquilidade, porque está tudo no processo, não é? Não dá, por exemplo, você descobriu hoje que tem alguma coisa, amanhã você já vai para o centro cirúrgico. Existe tudo uma estudo, né? Toda uma pesquisa para saber direitinho qual a medicação correta, qual o procedimento a ser tomado, o acompanhamento, né? Porque tem pessoas primeiro que tem que fazer às vezes a quimio, depois a rádio, para depois ou às vezes só a quimio, né? Para depois fazer uma cirurgia. No meu caso, primeiro foi cirúrgico, depois eu fiz quimioterapia por 3 meses, né, toda semana. E por último eu fiz a rádio. Né? A origem do seu câncer qual foi? Você teve na mama? Na mama. E ele era tão pequenininho, sabe? Tipo assim, não chegava 2 centímetros, era 1 centímetro e 8, por aí. E bem profundo ainda. Aí assim, né, a médica falou pra mim, falou, olha, você achou, né, foi um tesouro você ter achado. Aí eu falei assim, tudo bem, né? Mas assim, de verdade, se a gente prestar atenção nisso, foi mesmo uma coisa assim, muito boa, porque quanto antes você detecta, né, o problema, e ele vai entrar mais rápido, você vai entrar com o processo necessário. Fala uma coisa pra mim, você falou sobre família. O câncer, ele não é um processo que você vive sozinho, né? A família toda está contigo e você muito bem citou no começo sobre o abraçar a família. Como é que foi a tua família nesse momento? Então, para você ver, quando eu descobri isso, né, eu tive que ter um pouco de tranquilidade também, por causa do nosso histórico. Eu falava com as minhas irmãs, nós somos em 5 irmãs. Então eu sempre estava falando para elas, perguntando, né? Vocês fazem autoexame, isso e aquilo, tudo e tal, mas não com tanta frequência. Aí quando descobri, eu falei, elas vão chocar um pouquinho por conta da história da minha mãe, né? Sim. Já a preocupação. Mas aí a gente conversando, tudo e tal, inclusive eu fui durante o tratamento, eu fiquei lá em Tamanducaia, por quê? Porque elas falaram, vem pra cá que é mais fácil da gente estar perto e poder cuidar, né, de você. Então, a família é essencial. Sabe, nesse processo. É uma estrutura necessária nesse processo, sim, né? Sim, com certeza. Sabe, em todos os sentidos, né? Tanto de apoio como emocional. Sim. Você é uma pessoa muito religiosa, né? Sim, eu sou uma cristã, né? E como é que foi mais esse suporte? Como é que foi estar tão próximo da espiritualidade e tão junto da religiosidade? Então, o que eu digo para você é o seguinte, a questão da gente crer em Deus, né? Que Ele é soberano, isso te traz uma certeza de fé que Ele pode fazer, mas ao mesmo tempo te traz um temor, porque você pensa assim, qual é a vontade dele, né? Porque tanto ele é o dono da vida e ele é o dono da morte, ele está acima de tudo isso. Aí o que você faz? Você caminha com ele, crendo que ele vai fazer a sua vontade, mas que vai usar a sua vida para alcançar pessoas, né? Tanto no sentido de você propagar, né, o sacrifício de Cristo, como também, como você está fazendo aqui, dar esperança de vida, né? Que você pode vencer e pode se alegrar, né? Tem muito tempo ainda, assim, não precisa se desanimar, porque eu acho que uma das piores coisas dela também é quando a pessoa ela se entristece, ela se entrega à doença, em vez dela, por exemplo, ajuda porque a gente tem que reagir, né? Agora, se você começa a dar lugar à depressão, isso, aquilo, tudo e tal, dificulta, né? A doença, às vezes até curada, o câncer, né?
a medicação, porque hoje tem muita coisa. Sim, a medicina está muito avançada. Muito né? avançada. E assim, a chance é muito grande, né, de cura. Então, mas se você tiver, aí você sabe do câncer e fica depressivo. Aí, então não pode. Tem que ser lutar com força, né? Quem tiver né, ao lado de pessoas que estão passando por isso, não pode ficar, sabe, cuidado, isso aqui. Não, vamos sacudir, entendeu? E vamos viver. Vaninho, teve algum momento nesse processo que te marcou muito? Durante essa trajetória de químio? Teve algum momento que te marcou muito, que você lembra com bastante pensar, assim? Eu acredito, Léo, que assim, teve muito cuidado, teve muita coisa, sabe? Eu acredito que assim, o que mais me marcou, né, em algumas questões, é assim, você, no tempo que você está fazendo, digamos, uma química, você ouve muitas histórias, as pessoas que passam por isso. Às vezes você está ali bem, tudo e tal, mas você toca com pessoas que às vezes elas estão ali passando aquele processo também, né? E você escuta muita história de vida, uma diferente da outra e tal. E às vezes você consegue, nesse tempo, ainda dar uma palavra, né? Às vezes você recebe também uma palavra, né, de encorajamento. Esse encontro, sabe? Ali que, né? Você não conhece, são pessoas totalmente que passam pela mesma situação. Passam pela mesma situação. E são de lugares totalmente diferentes, cada um com a sua história de vida. Então você fica assim, bem tocado, sabe? Por algumas histórias assim. Bonilda, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, mas antes de finalizar, primeiramente eu queria muito agradecer você por ser uma figura super importante nesse nosso programa. E principalmente contar uma história que motiva, que leva uma palavra de conforto e que serve de referência para muitas mulheres que estão passando por isso. Para a gente poder finalizar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está passando por uma situação dessa. Então, eu queria falar para você, mulher, né, que está passando isso, que tenha muita coragem, enfrentando assim, o seu dia a dia, não desanima, porque às vezes, não desanime, né? Porque às vezes você, em determinado momento, os remédios deixam assim, alguma reação ruim e você pensa, isso aqui não vai passar nunca. Fique firme, porque se apegue com Deus, porque você vai vencer. Eu dou exemplo da minha vida para você, que não foi fácil, né? Falar que é fácil, não é fácil. Mas se você for perseverante, se você buscar mesmo no dia a dia, seguir tudo que for dito a você, né, os protocolos, os exames, se cuide direitinho, que você vai passar por isso e quando você olhar lá na frente, se olhar para trás, você fala, nossa, foi muito bom, valeu a pena, e você vai encorajar, né, passar a encorajar outras pessoas com isso também. Bonilda, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por você estar com a gente nessa luta, por fortalecer essa campanha e eu queria te dar um abraço. Obrigado, viu, querido? Obrigado. Parabéns pela vitória da conquista. Obrigada.